Boa noite. Meu nome é Dilson Ferreira, sou coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Quero agradecer a presença de todos vocês, nossos convidados, associados, os estudantes, jornalistas, os alunos da FECAP em particular. São todos muito bem-vindos. Hoje temos a participação de um convidado muito especial. Estamos felizes de receber aqui no PNBE o Neysan Monadian. Neysan Monadian é um profissional, empresário e professor da maior competência em suas áreas de atuação, mas, sobretudo, um grande amigo de todos nós. O Neysan é um associado do PNBE e já o é há muitos anos. Neysan, obrigado por aceitar nosso convite. Você está em sua casa, seja muito bem-vindo. Estará participando do nosso evento hoje o Felipe Meyer. Felipe é diretor do Instituto Cordial. O Instituto Cordial, um apoiador deste webinar, cuida tecnicamente da transmissão. Eu agradeço ao Felipe estar aqui conosco. Ele fará a apresentação do Neysan e fará a coordenação das perguntas dos senhores ilustres palestrantes para o Neysan. E que venham as perguntas, porque o conteúdo deste evento certamente trará importantes informações para todos nós. Bitcoin, blockchain, criptomoedas. O tema é muitíssimo interessante, super atual, alta tecnologia, impacto na economia, impacto na sociedade, no nosso dia a dia. É isso, Neysan? Ou não? Preparem-se. É isso. Eu tenho que falar que é isso. Muito bem, Neysan, com certeza. Não é? Participará do nosso evento esta noite, está participando, o Fábio Mortara. O Fábio é meu colega como coordenador geral do PNBE. Neysan, nós estamos sempre juntos, Fábio e eu, nas atividades do PNBE. Desta vez, o Fábio vai fazer o encerramento do evento. E os encerramentos que o Fábio faz são sempre muito ricos na avaliação dos resultados dos eventos. Portanto, Neysan, prepare-se você para ouvir os comentários do Fábio também. Quero agradecer a participação do Instituto Cordial como apoio técnico. Quero agradecer o apoio também da FECAP, o apoio institucional, e a parceria que nós temos com a FECAP, que é de um projeto Liderança Empresarial Cidadã, relacionamento entre PNBE pelos empresários e a FECAP pelos formandos, pelos alunos, com o objetivo de criarmos alunos e empresários de melhor nível de preocupação com a cidadania. Vou fazer uma breve apresentação do PNBE. A nossa entidade foi fundada no final da década de 80. Você entrou para participar dela pouco depois, com foco, quando foi criada, sempre na formação do pensamento da classe empresarial, levar adiante o pensamento da classe empresarial sobre os principais temas nacionais. A gente sempre procura discutir isso dentro de um regime totalmente apartidário, de uma forma transparente, ética e sempre propositiva. Os associados do PNBE são empresários cidadãos. Além dos resultados de sua empresa, eles se preocupam também com a construção de um Brasil melhor. O PNBE busca, dentro dos seus objetivos, um país que seja socialmente justo, e nós temos que lutar por diminuir essa desigualdade social que existe. Ambientalmente sustentável, temos tudo que disputar para melhorar a nossa participação como país nos interesses ambientais mundiais.
tem que ser eticamente responsável. Precisamos de uma economia mais forte e lutamos por um país politicamente democrático. E essa batalha por defender a nossa democracia tem levado atualmente um esforço grande do PNBE, tem sido talvez o principal foco que temos tido nos últimos meses e teremos nos próximos. Mas, mais uma vez, agradeço a presença de todos e muito obrigado por estarem aqui. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Felipe, passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Dilson, pelas palavras iniciais. Uma boa tarde a todos. Como o Dilson já me apresentou, eu sou o Felipe Meyer, diretor de Comunicação e Parcerias do Instituto Cordial, um centro de articulação e pesquisa, e também sou um grande entusiasta desse novo universo de blockchain. É uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje para moderar esse painel. Eu acredito que esse novo mundo, na verdade é um mundo, né, de blockchain, é uma das grandes inovações e uma das mais disruptivas que a gente está passando e só está começando. Então vai ser um prazer ouvir o Neissan hoje aqui. E para falar sobre esse assunto, o PNBE hoje traz o Neissan Monagem. Neissan é membro do PNBE desde 1995, onde foi o segundo coordenador geral. Como empreendedor, é fundador de 3 fintechs em meios de pagamento e criador da primeira criptomoeda híbrida do mundo, o Hutcash, que reunia pagamento e fidelização. Desde 2016 é consultor em inovação e fundador da Inova Device, e professor convidado da Universidade Seneca, em Toronto, para onde se mudou em 2013 e onde leciona blockchain, Bitcoin e criptomoedas como fundador do primeiro curso de pós-graduação em fintech reconhecido pelo governo de Ontário. É um prazer te conhecer, Neissan. Passando pela dinâmica de hoje, o convidado terá 30 minutos para a sua palestra e depois teremos um momento de perguntas e respostas. Para isso, ao longo da apresentação, deixem suas perguntas aqui no chat, que depois da apresentação a gente volta e vai respondendo todas elas. Nesse momento, peço para que todos mutem os seus microfones e, Neissan, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. É lugar comum, é normal para mim começar qualquer reunião do PNBE dizendo como eu fico feliz de estar aqui. Então, não poderia deixar de dizer isso. As bandeiras que o PNBE carrega são inovadoras e têm uma substância da qual me parece que quantos anos passam, mais o Brasil precisa dessas bandeiras, particularmente nessa época tão polarizada. Se eu pudesse fazer uma comparação ao momento que a gente está hoje nas criptomoedas, seria logo em seguida a criação das primeiras lâmpadas que o Thomas Edison, depois de testar os conceitos de energia elétrica, né, etc., muito avançados na época por outros cientistas e não ele, mas ele conseguiu colocar aquilo a serviço da humanidade. E da mesma forma, se alguém escutasse falar da eletricidade sem nunca ter visto uma lâmpada, não ia entender muito bem as funcionalidades que aquilo vai trazer. E seria muito difícil, no final do século passado, retrasado, imaginar o impacto que a eletricidade ia ter no mundo. Na verdade, seria impossível. As criptomoedas provocam um impacto gigantesco por causa da especulação. Então, o fato delas serem um tema dominante, o fato delas serem recorrentemente conversa de bar de todo mundo hoje em dia, o Bitcoin particularmente, é por causa do elemento especulativo dele. E isso ofusca um pouco toda a ótica que vem atrás do Bitcoin, que é o sistema DLT, Distributed Ledger Technology. Essa conjunção de 3 palavras explica bem o que é o blockchain, né? Que é um sistema de ledgers, de banco de dados distribuído. Parece um jargão de tecnologia, mas se você olhar, você entende a essência do que eu vou falar.
Agora, como é uma coisa que quebra paradigmas, eu preparei uma apresentação que tenta mostrar para vocês a dimensão atrás disso. Antes de passar o tema socialização no acesso pelos pagamentos sem intermediação, precisa entender o que é diferente no blockchain. Então, eu vou gastar 25 minutos para explicar o que vocês precisam para realmente se posicionar numa opinião ativa sobre o que vai ser essa desintermediação. Porque é um elemento tão novo, tão inovador, que quebra tantos paradigmas, que a gente tem que voltar um pouco ao passado para entender a importância dele. E várias pessoas estão hoje, inclusive, comprando Bitcoin, investindo em Bitcoin, sem entender o que é aquilo. Quando você fala que é uma criptomoeda, mas qual a diferença disso com moeda eletrônica e tal? Então, eu vou explicar para vocês essas coisas, porque eu acho que aí vai ficar mais claro chegar ao tema em si, mesmo que seja no fim dos meus 30 minutos, porque vai preparar vocês para as perguntas. E se Deus quiser, as perguntas que vocês têm hoje, o que é esse raio de blockchain, que são várias, 10 ou 15, no final desses 30 minutos vocês vão ter 200 perguntas. Mas pelo menos a base do que vai estar esclarecida. Então não dá para falar de Bitcoin sem falar de dinheiro. E dinheiro é que nem amor ou que nem saudade. Todo mundo sabe o que é e sente na pele. Mas se você perguntar, dá para você explicar para mim? É muito difícil explicar. E o Bitcoin e as moedas criptográficas são a mesma coisa. Você acha que você sabe. E o dinheiro é assim, você usa ele todo dia, mas se alguém falar defina o dinheiro, é um grande desafio. E basicamente porque a forma do dinheiro evolui ao longo dos séculos, na verdade dos milênios, né, desde as primeiras moedas cunhadas, como tetradracma, ou as utilizações de dinheiros que eram nada mais do que representações de valor aleatórias. Às vezes, e ainda nas tribos Nuer, na África, se usa gado como dinheiro. Não existe moeda. A valorização de tudo é feita em relação a uma vaca. E há milênios atrás, o Cowrie Shell na Índia, 1000 anos antes de Cristo, era o dinheiro. Então, quando a gente fala o conceito de dinheiro e associado ao papel da moeda, a gente tende a perder a essência e pensa no veículo, não na função do dinheiro. E eu tenho que falar do dinheiro antes de falar de blockchain, porque a aplicação de blockchain mais famosa no mundo é, sem dúvida, o Bitcoin, e as pessoas misturam muito na cabeça o conceito e a aplicação. Então, essa imagem aí, convoluted, né, toda bagunçada, tem desde os dinheiros ancestrais até as primeiras impressões de dinheiro que foram feitas pelos chineses no ano 1160 e que o Marco Polo levou a ideia para a Europa. E todo mundo sabe que o Marco Polo, com todo respeito, era meio mentiroso, mas ele também achava que as pessoas queriam enganar ele, porque quando ele chegou na China e ele queria trocar bens por iguarias, especiarias e levar, de repente o chinês chegou para ele e deu um pedaço de negócio impresso no couro, e ele falou, o que é isso? Mas, que cosa fa questo? Eu falei, está me enganando? Eu quero ouro, eu quero moeda preciosa, eu não quero isso aqui. E aí eles falaram para ele, não, isso aqui é válido em todo o território da China. E aí começou o conceito de legal tender, de uma moeda única que seja aceitável ou não, mas obrigatória no país inteiro. E era fácil entender porque é obrigatório, porque ele não entendeu. Porque, afinal de contas, ele veio de uma Europa que tinha os ducados venezianos, que tinha as liras, que tinha... Cada cidade-estado tinha a sua moeda. Só que a China inteira tinha o papel moeda já, só que não era papel, era em couro. E o Marco Polo não entendeu até que alguém explicou para ele o que quer dizer legal tender. E era muito fácil, que nesse texto aí que vocês estão vendo, e impresso em 1160, estava escrito assim, quem não aceitar isso, o imperador pode matá-lo por não ter aceito isso como papel moeda. Ou seja, a aceitação de uma moeda por um país é lei. Não é questão de gosto. Isso eu estou falando para vocês porque lá na frente vocês vão perguntar, mas o Bitcoin é válido em todo o país? Mas qual é o limite geográfico do Bitcoin? Então a gente tem que voltar para trás e entender isso. E entender que as moedas sempre eram aceitas
num espaço, por exemplo, uma cidade-estado, mas evolui para um país inteiro. Só que aí vem outra complicação, que não é nem o formato dela ser impresso, ser uma moeda, ser uma concha ou uma vaca. É o fato de que a moeda é universal, mas começaram a inventar as moedas de closed loop, que chamam moedas de circuito fechado, que foram inventadas na Guerra de Secessão Americana. Essa moedinha que está escrito food coupon é o tetaravô do ticket refeição, porque é uma moeda que tem valor, mas só é utilizável num ambiente, que é o ambiente de restaurante, por questões fiscais. Agora, aqui à direita, você está vendo um montão de moeda da América, da Arábia Saudita, de outros países. Isso são os fiat money, são as moedas que, inspiradas no latim, são chamadas de moedas fiat até hoje. São moedas emitidas por um órgão regulador central, que é o Banco Central de um país, e são moedas legal tender obrigatórias. E o desenho embaixo, a foto da mão no celular, é a confusão maior nossa. A gente fala assim, tudo bem, já engoli. Hoje a moeda pode ser virtual, pode ser dinheiro eletrônico. Mas o que tem de novo nisso? Nos anos 70, o Bradesco lançou cartão de crédito com banda magnética e eu não vi mais o dinheiro, eu ficava passando lá o cartão. Isso é o dinheiro eletrônico? Qual a diferença disso com criptomoeda? A gente vai entender isso. Então, pondo a história do Marco Polo de lado, não importa a representação da moeda, importa a função. E as funções são 3. E desculpa eu estar sendo meio professoral, eu odeio ser professor, para falar a verdade, eu sou empresário, não sou professor. Mas é importante lembrar dessas coisas. As moedas têm que satisfazer essas 3 funções. Meio de troca, reserva de valor e unidade monetária. Daí vocês sabem, né? Eu vou falar um pouco mais da maneira que a moeda tem, que é um caráter distintivo de guardar valor. Daí você fala assim, porra, mas moeda tem que ser emitida por um banco central? Não. Na Segunda Guerra Mundial, no desembarque da Normandia, se você quisesse comprar uma faca ou uma Mauser de um prisioneiro de guerra alemão, era provavelmente mais fácil ele aceitar o cigarro do soldado invasor americano. E ainda hoje eu brinco com os reguladores canadenses quando eu falo, se vocês um dia forem presos numa prisão canadense, provavelmente cigarro também tem um valor de troca muito bom, porque é fungível em 20 unidades num maço. Então, esqueçam a forma. E também esqueçam aquela coisa, não, lógico, moeda é garantido por um país, então o valor continua. E nós, no Brasil, sabemos muito bem, não o Felipe, que era muito jovem na época, mas nós, os coroas, lembramos o que era uma inflação de 80% ao mês. E os fornos do Banco Central queimando dinheiro. E caso alguém não saiba, nós, se Deus quiser, não vamos voltar a essa realidade. Mas se você fizer uma viagemzinha para o Zimbábue, isso não é uma piada, você pode ter uma moeda, uma nota de 100 trilhões de dólares. Se é que isso já não demonstra o que é a hiperinflação, nada mais vai demonstrar. Mas eu quero falar para vocês, eu mudei para o Canadá há 8 anos atrás, e uma das coisas que não foi na minha bagagem era meu item de coleção. Essa BMW antiga que eu comprei do Janus Wessel quando eu era mais ou menos jovem, o suficiente para ser idiota e fazer essa despesa. Mas, anyway, eu comprei essa BMW, que era 70, em 1986. O que ela tem a ver com blockchain? Nada, mas eu vou mostrar para vocês o conceito de retenção de valor, porque com os meus alunos em Toronto eu faço isso. Eu falo, essa BMW era 70. Eu comprei 16 anos, ela era um carro velho, não era antigo. Quando eu vendi ela, era antigo, porque eu vendi antes de ir para Toronto em 2014. Agora eu vou fazer uma comparação com ela. A BMW teve vários modelos sucessivos a ela, e a bisneta dela é essa aqui do lado direito, que vocês estão vendo. Bom, e a retenção de valor de uma BMW em relação a dólar ou a ouro? Eu vou falar para vocês. Essa BMW, quando foi feita na Alemanha, ela custava, importada para os Estados Unidos, 2,5 quilos de ouro. O mesmo carro, que é o sucessor da BMW 2002, uma BMW Série 3 ou 320, bem simples e depenada, custa hoje muito menos em ouro, 810 gramas. E o que aconteceu aqui? O carro tem o dobro de HPs.
o dobro de peso, uma série de funcionalidades que não tinha. Mas como é que ele ficou mais barato em ouro? Um negócio que não dá nem para comparar com a BMW de 1970. Então, o conceito de retenção de valor de uma moeda não é ligado ao veículo dela. Tá bom, acho que isso já instigou vocês a não dizerem, mas isso não é moeda. Antes, vocês têm que olhar esses 3 elementos, antes de criticar ou elogiar o Bitcoin. Agora eu vou falar de outro conceito velho. Aliás, é engraçado, eu sou provavelmente o único professor de TI da área de fintech que, na hora da aula, fala só de exemplos milenares, né? Geralmente todo mundo mostra coisas de TI super moderna e tal, mas eu acho que essas coisas ajudam a gente a entender o que tem atrás, porque é o conceito que importa, não a forma. Então, vou compartilhar com vocês a cara aqui do Luca Pacioli, num quadro que ninguém descobriu ainda, mas provavelmente foi pintado pelo colega dele, o senhor Leonardo da Vinci. O Luca Pacioli é o pai da contabilidade moderna. Por quê? Bom, ele é um oportunista, enfim, no bom sentido. Ele juntou todos os conhecimentos até aquela época desenvolvidos em Alepo e no Oriente, dos grandes banqueiros judeus e árabes naquela época, e ele compilou e imprimiu com outro amigo dele, um alemão chamado Gutenberg, que fez a impressão dos primeiros livros do Gutenberg, foi o Tratado do Pacioli, esse matemático que era também um monge, né? Muito bem, um frade. O que eu queria falar para vocês? Ele criou o famoso livro Caixa, o famoso livro Razão, que tem um nome mais charmoso nos Estados Unidos, que é o Ledger. O Ledger, inerentemente, por questões de segurança, está aí a sacada boa do Pacioli, todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui, ou é empresário, é consultor, sabe que débito e crédito tem que zerar, certo? Muito bem. Você imagina um negócio que foi a base da contabilidade por 500 anos. Quando, há 70 anos atrás, os primeiros softwares começaram a ser escritos, você imagina em que eles se basearam? As primeiras planilhas, os primeiros bancos de dados, 70, 80 anos atrás, ainda para uso militar. Até que a IBM lança os primeiros computadores, vamos dizer, comerciais no final dos anos 50. Toda essa mecânica de banco de dados nasceu com o Pacioli e já tem 500 anos. Eu vou chegar lá. Por que isso tem a ver com Distributed Ledger Technology? Vocês têm que entender que a tecnologia influencia a cultura e a cultura influencia a tecnologia. Mas aqui eu vou falar da primeira parte. A tecnologia influencia a cultura de que forma? Eu, na minha aula, quando é presencial, né, tem lá gente do Afeganistão, do Paquistão, da Índia, da China, do Brasil, o Canadá e Toronto, particularmente, é um melting pot, né? Parece o Terminal 5 de Heathrow, de gente do mundo inteiro. Aí eu falo assim, fulano, vem aqui para frente, eu já escolho alguém que eu acho que é árabe. Né? Conta quantas pessoas tem na aula. Aí ele começa a contar e adivinha se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele começa a contar da direita para a esquerda, porque o cérebro dele foi condicionado pela cultura árabe de escrever da direita para a esquerda. Mas aí, quando eu chamo um canadense, conta agora você para conferir se o Mohammed está certo. E o canadense começa da esquerda para a direita, o brasileiro também. É um condicionamento cerebral. Aí eu brinco, chamo o japonês. O japonês escreve, como você sabe, de cima para baixo. Aí eu pergunto para a plateia, por que ninguém escreve de baixo para cima? Ué, tem da direita para a esquerda para a direita, de cima para baixo, que é o chinês e o japonês, por que ninguém escreve de baixo para cima? Aí, se tivesse tempo aqui, que não tem, porque eu tenho 13 minutos e 35 segundos para terminar, eu ia tentar fazer um joguinho de adivinhação, mas geralmente é difícil adivinhar. A razão de não ter ninguém, nenhum povo do mundo que escreve de baixo para cima é porque borra. Porque borra. Porque a tecnologia de escrita, seja ela daqueles nanquins orientais japoneses, seja ela da caneta que a gente tinha 50 anos atrás ou 100 anos atrás, ela borra. Então não faz sentido escrever de baixo para cima, porque você vai borrar a tua camisa, borrar o escrito inteiro. Isso é um exemplo simples de que a tecnologia influencia a cultura. E por que eu estou falando isso? Porque, claro que quando o banqueiro veneziano guardava o dinheiro e o ouro e os ducados dele no cofre, a segunda coisa que ele guardava no cofre
era o ledger. Porque numa cidade de 4, 5, 15 mil habitantes, se no dia seguinte viesse um amigo dele falar, eu vim tirar meu dinheiro, e o cara falasse, que dinheiro? Ou falasse, quanto dinheiro você tem aqui? O cara ia à falência, porque ninguém mais ia botar o dinheiro no banco do cara, certo? Então, uma coisa que tinha que ser guardada a 4 chaves era o ledger, o tal do livro caixa. Quase tão importante quanto o dinheiro, porque a reputação do banqueiro de ser honesto dependia de ele saber quanto dinheiro cada um tinha botado. Na época que os Medici eram os donos de todo o dinheiro e o banco era deles, tudo bem, era sobre o dinheiro da nossa família, mas na hora que eles começaram a abrir o serviço bancário para terceiros, o ledger tem que ser muito atualizado. Agora, naquela época, não tinha xerox, não tinha cópia tinha que ser feito à mão, o que o cara fazia? Botava no cofre. Agora, imagina 500 anos, todo mundo pensando que o dado tem que ser centralizado e protegido no cofre. O que aconteceu? 70 anos atrás, quando começaram a fazer a distribuição de bancos de dado, quando começaram a criar tudo isso que é a tecnologia de informação hoje, com os primeiros computadores militares, com os primeiros comerciais, todo mundo lembrou do ledger de 500 anos atrás. E todos os sistemas de informática passaram a ser centralizados. O banco de dados fica no meio, quem quiser usar pede permissão e pega o banco de dados. E agora, depois de 70 anos que tudo é assim, ninguém concebe que pode haver uma coisa segura que é distribuída e pública, que é o caso do DLT, Distributed Ledger Technology, tecnologia de bancos de dados distribuídos. E é esse o ponto que eu queria chegar. O que foi criado por esse cara, ou esse grupo de pessoas que tem um apelido que todo mundo conhece, porque ele não quis se revelar, é extraordinário, porque quebra um paradigma de 500 anos de que se você quer proteger um dado, você faz ele centralizado, põe num cofre, literalmente, né, um cofre digital para evitar que um hacker corrompa esses dados. E aí cada pessoa tem, numa empresa, o RH tem acesso a esses dados, mas o financeiro tem aquele, o CEO tem acesso a tudo. O que é, então, esse negócio de você pular de dados centralizados para descentralizados para distribuídos? É completamente inimaginável. Quer dizer, inimaginável não, foi imaginado anos atrás, em 1979, num paper que era uma tese de que é possível fazer dados centralizados, descentralizados. Mas a única aplicação que funcionou e foi famosa foi o Bitcoin, que começou durante a crise financeira, em 89. E por isso ele ficou tão famoso. Porque ele pegou um negócio que alguém imaginou em 79 e conseguiu fazer funcionar por causa da criptografia. Agora, que foto é essa? Que eu vou falar para vocês uma coisa que eu esqueci. Quando você tem dado centralizado, quem centraliza o dado? De quem que é o dado? É do Google, é do Facebook, é do Bradesco, é da Mastercard, é do governo brasileiro, é do Itaú, é do Cadastro Nacional de Contribuintes, é da Secretaria da Fazenda, ou seja, todo dado centralizado, você tem que confiar no cara que é o dono do dado. Porque o teu dado está lá. Você tem que confiar que ele não vai dar para gente desautorizada. Você tem que confiar que ele vai ter replicado em algum lugar, porque se acontecer um desastre ecológico naquele lugar, cair um raio, queimar tudo, eu vou dar um exemplo brasileiro, não é para japonês, eu dou o exemplo do terremoto, mas algum outro lugar tem que ter esses dados. Você tem que confiar. E qual a opção que você tem? Nenhuma. Nenhuma. Você confia no Bradesco? Bom, sou obrigado a confiar. Minha esposa tem conta no Itaú. Ela tem que confiar no banco de dados do Itaú, porque ela não tem outra opção. Então, o problema que nasceu com a centralização de dados é que quem retém o dado é o único a ser ativado para você pegar o seu dado de volta. E ele cobra por isso. Claro que ele cobra, ele tem que ter 5 mil funcionários atualizando os dados, fazendo certificações, proteção, anti-hacker, etc. Então, a natureza de um dado centralizado é que você tem que confiar no dono do dado. Mesmo que agora a lei nova de privacidade fala que o dono do dado é teu.
mas o dono da infraestrutura que segura o teu dado é o Bradesco, é o Mastercard, é a Visa. Então, aí começa um problema. Você tem que confiar naquele que tem o seu dado, quer ele tenha competência, quer ele tenha integridade. Só que, em 2009, com o escândalo dos bonds lá nos Estados Unidos, e a queda, que foi a maior queda de confiança do público mundial nos bancos, de repente você começou a achar, e se o cara é incompetente? Desculpem os que gostam dos filmes da Disney, isso aí acho que é o Mary Poppins do lado esquerdo, mas é assim, imagina que são gestores incompetentes. E do lado direito, quem conhece filme também sabe que filme é esse. Imagina que são gestores. Você confiaria todas as suas economias a banqueiros com essa cara? Então, a brincadeira é o seguinte, se eu tenho que confiar, e hoje em dia, depois de 2009, ninguém confia mais em coisa nenhuma, nem em governo, nem em banco, então nasceu o blockchain. Vamos fazer um negócio que eu não preciso confiar em ninguém. Claro que isso é uma falácia. Alguém você tem que confiar, mas você confia essencialmente não no receptáculo do dado, não do centralizador do dado, não no vendedor do acesso da informação. Você confia no software, no código, porque ele é aberto e ele é aferido. Então, a grande sacada desse senhor, que ninguém sabe quem é, eu acho que não dá para ser uma pessoa só e ter criado isso, que escolheu um nome popular no Japão, porque sabia que vai ter, sei lá, 70 mil nomes Satoshi Nakamoto, mas ele poderia ter escolhido Sanjay Gupta, da Índia, e aí teria provavelmente 3 milhões de nomes. Mas, anyway, o que é a sacada dele? Ele falou, eu vou criar um negócio que não precisa de banco e as pessoas podem pagar dinheiro um para o outro. E ele publicou esse papel, coincidentemente, porque eu acho que levou anos para ele fazer, durante a crise, logo depois da crise, quando ninguém mais acreditava em banco. Ele falou, é o seguinte, eu vou criar uma moeda que não precisa do banco. Aí você fala, mas já tinha um montão de moeda que não precisava de banco, mas nenhuma delas tinha a segurança que o Bitcoin tem. E a maior de todas as seguranças não é que ele não pode ser corrompido, que é claro, porque todos esses anos ele está lá, em público, todo o código é auditável e ninguém conseguiu quebrar. Portanto, a melhor segurança é um negócio ser aberto e tem um montão de hacker tentando provar que é o melhor hacker do planeta e quebrar o Bitcoin não consegue. Mas, muito bem, o que é que tem atrás desse paper? E aí eu vou voltar de novo para o Luca Pacioli. O que tem atrás desse paper é o seguinte, a vantagem de se contratar um banco é que quando eu dou um cheque lastreado pelo meu dinheiro, se eu der um cheque para o Fábio Mortara de 10 mil reais, gostou, Fábio? Só que, infelizmente, 10 minutos antes, eu dei o mesmo cheque de 10 mil reais para o Mário Ernesto Umberg, que está aqui. Então, o que vai acontecer? Os dois cheques vão voar, e o primeiro de vocês que depositar tem fundo, o segundo não vai ter. Qual o papel do banco? É evitar o duplo gasto, que chama. É garantir, porque ele é centralizado, ele olha o teu dinheiro e fala, esse dinheiro eu vou pagar. Quando você faz uma traquinagem, ele não deixa mais pagar. Então, essa também é a utilidade do banco. Não é que o banco é um malvado, não, ele presta um serviço. Esse é o serviço que ele faz. O Satoshi Nakamoto falou, como é que eu vou fazer um peer-to-peer transaction que o indivíduo no mundo, em qualquer lugar do planeta, pode mandar dinheiro para outro sem ter que ter um banco para olhar se o cara tem o dinheiro lá ou não. Essa é a sacada genial. E como é que ele conseguiu fazer isso? Não é nada fácil. É uma ideia genial, eu vou mostrar para vocês como é que ele fez isso. Especialmente se eu conseguir de novo encontrar onde é que está meu botãozinho aqui de compartilhar a tela. Está aqui. O Satoshi Nakamoto falou o seguinte, seja lá quem ele for, né? Ele falou, eu vou pegar a ideia do Luca Pacioli, que é, se aquilo é valioso, tem que guardar num cofre. Eu vou corromper completamente. Eu vou tirar cópia daquele negócio sem parar. Então, todos aqueles dados importantes do Bradesco, que tem a minha conta corrente, ele falou o seguinte, se não souberem quem é o dono da conta, e eu criar anonimato, eu posso reproduzir, sem parar esse banco de dados, e largar ele aberto em todo lugar. Imagina que loucura. Todo mundo tem uma cópia do banco de dados. Isso quebra um paradigma. Só que um deles pode ter sido corrompido por um hacker.
Como é que eu vou saber qual deles é verdadeiro e qual não é? Aí ele criou o blockchain. Ele falou, o sistema confere e se afere a cada segundo. E quando descobre que tem duas cópias de toda a rede, não confunda, o blockchain não é que você tem um pedaço dele, um elo, você tem todo os 900 mil blocos. E aí você está constantemente copiando. E se um deles for uma cópia falsa, ela é deletada. E como é que você faz isso? Com uma coisa que, se eu fosse explicar, leva 3 horas, pelo menos. E eu já testei. É como é que os mineradores, né, os miners, fazem isso. Eles criam os blocos competindo entre si. E para competir, meus amigos, cada maquininha que está lá, que é um ASIC, custa $2.000, vezes todos esses racks, que cada um deles tem 40, vezes tudo isso aqui, só que gerando um calor tão extraordinário que o único lugar que ele consegue botar isso é na Noruega, no norte da China, que tem eletricidade subsidiada, e esses hackers vão competindo um com o outro, esses miners, descobrem um número secreto e criam um novo bloco. E tem pools também de gente, 2, 3 mil pessoas com máquinas menores, criando pools. E tudo isso é visível e pode ser auditado. Agora, eu acabo aqui o que eu queria falar de conhecimento, mesmo porque daqui a 1 minuto e 20 segundos o Felipe vai falar que eu estourei meus 30 minutos. Então é o seguinte, o blockchain não é só um meio de pagamento. O Bitcoin é o mais famoso sistema que usa blockchain para pagamentos pessoa a pessoa, sem envolver uma autoridade central, sem envolver a identidade da pessoa. Por isso que o crime organizado adora, é pelo lado do anonimato. Mas o blockchain pode ser usado em várias coisas, em proteger informações confidenciais ou públicas, como, por exemplo, certificados de casamento, dados médicos e uma série de coisas. E eu prometi para o Felipe, e não sei como que eu vou fazer isso em 38 segundos, nós temos esse meu caro amigo Daniel Aiden, que foi convidado meu num evento, ele está trabalhando com bancos centrais no mundo inteiro. Então, isso que eu queria falar para vocês. Os bancos centrais estão pagando essa empresa, chamada R3, fazendo concorrências para implantar sistemas de criptomoedas. Então, não é fantasia nenhuma. Os bancos centrais, se alguém, há 30 anos atrás, falasse vai usar plástico como papel moeda, alguém vai falar, você está louco, papel moeda já define, é papel. Mas não, tem polímeros, dinheiro de papel, dinheiro de polímero. Então, vai ter dinheiro criptográfico. Vai ter sim. E está aqui meu alarme dizendo. Muito bem, vamos negociar, porque eu me considero um bom negociador. Senão eu não tinha casado com a minha esposa. Ô, Felipe, quantos minutos você me dá de lambuja aí? A mais? Quantos minutos você precisa? Dá 10, eu sei que é 33% a mais, mas... Tá, então vamos 10, porque eu ia te perguntar exatamente toda essa discussão de bancos centrais, o yuan eu vou digital. falar sobre ele. Em 5 minutos eu falo e abro para perguntas. Excelente, perfeito. Bancos centrais estão comprando sistemas e testando há muito tempo, desde 2018. Mas agora eles estão querendo implantar pilotos. E eles estão fazendo pilotos já dimensionados para suportar todo o sistema monetário. Claro que um dólar criptográfico não vai ter a flutuação cambial que tem o Bitcoin, porque ele é bancado pelo Banco Central americano. Agora, não se esqueçam que o Banco Central americano depende da saúde da economia americana para o dólar não subir e descer. Claro que não vai subir e descer como o Bitcoin, que é negociado 24 horas por dia, portanto pode subir de madrugada, descer, não é que abre o mercado ou fecha o mercado nunca fecha. Agora, uma moeda criptográfica real tem o mesmo valor do real, e ainda economizou de lambuja o papelzinho que tem que imprimir e o gasto, só que não tem representação física, tem digital. E vários bancos estão fazendo isso. Aí não é banco da Indonésia, banco do Paquistão, não, é banco de países de primeiro mundo também. Então, o que vocês estão vendo são uma migração maciça para usar os meios digitais descentralizados por questões de custo, porque não precisa manter eles, da mesma maneira que tem que manter um sistema em COBOL rodando no Bradesco, que só o departamento que tem que rodar aqui, ele tem 300 pessoas que ele não pode mandar embora. Então, essas moedas digitais estão sendo implantadas no Canadá, estão sendo implantadas nos Estados Unidos, em alguns estados,
não como moeda nacional, mas como para emissão de debêntures conversíveis, emissão de letras do Tesouro do Estado, de Geórgia e tal. Você tem o iene sendo testado, tem uma prova de conceito do Banco Central do Japão, que é ultra tradicional, está fazendo isso. Você tem o projeto Helvetia, que é também da R3, que é a empresa do Daniel, que me cedeu esses slides. Você tem Project Hamilton nos Estados Unidos, tem na França. Então, não pensem que isso é fantasia ou que é autoespeculação, porque nem tudo que é blockchain tem que ter especulação do Bitcoin. Mas o fato de não ter que ter autoridade central ou autoridade monetária abre a perspectiva para uma série de acessos que antes não havia para essas moedas, né? Então, quebrando o paradigma, a socialização de acesso pelos pagamentos sem intermediação exige uma série de coisas, mas uma autoridade central não é uma delas. Agora, as autoridades monetárias querem saber quem comprou, quem vendeu. Se elas decidirem nesses pilotos que não há anonimato, muito fácil, elas não implementam anonimato. A vantagem, que dizem que a CIA e o FBI adoram moeda, criptomoeda, é que está certo que é inauditável, não é identificado quem que é o cara que vendeu as drogas, mas quando aparece $1 bilhão, de repente numa carteira virtual completamente visível, que ninguém sabe que é ou não é do filho do Pablo Escobar ou não, mas eles né, eles descobrem quem é, e aí dali em diante todo o dinheiro é rastreável, porque é visível. Então, a diferença é que ao invés de você ter uma autoridade central dizendo sim, o dinheiro do Fábio Mortara pode ser pago, mas o do Mário Ernesto não, é uma comunidade que tem visibilidade absoluta nos dados. E é por isso que existe inerentemente à criação das criptomoedas muita discussão de acesso, de democratização, de parar de confiar naqueles que não mereceram nossa confiança, muitas vezes. Mas não quer dizer que tem que ser tudo debandalha geral, ou que tem que ser sem nenhum KYC, né, Know Your Client, ou que vai servir para lavagem de moeda. Se você cria uma criptomoeda que é não identificado, o dono dela, sim. Mas você não é obrigado, porque a única criptomoeda não é Bitcoin. Existem vários outros sistemas em que você tem que se identificar para ter acesso. Por acaso, o Bitcoin é um sistema público e sem identificação. E por isso que é tão amado por todo mundo que quer fazer chantagem. Porque se você é um chantagista burro, você faz a chantagem e fala, deposite nessa conta. Mas se você é um chantagista inteligente, você fala, deposite na minha conta Bitcoin, e ninguém pode fazer nada, nenhuma autoridade, nenhum governo. Então, eu queria só instigar as perguntas, e não é pergunta, é debate. E eu acho que sem vocês terem entendido um pouco mais o que é o tal do Bitcoin e o do blockchain, não seria possível ter as perguntas esclarecedoras e inteligentes que eu estou acostumado a ver no PNBE sempre. Era mais ou menos isso que eu queria falar, eu acho que eu vou abrir para perguntas e não usei os meus 10. Ficou de reserva. Maravilha. Neison, agradeço demais a sua apresentação. Esse é um assunto extremamente fascinante. E, pessoal, deixem as suas perguntas aqui no chat. E para quem está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal do PNBE, dar o seu like, ative seu sininho para receber as notificações dos próximos eventos. Neison, ainda pegando um pouco nesse gancho das CBDCs, né, as moedas digitais de Banco Central, e relacionando com as criptomoedas, quais são as principais diferenças entre criptomoedas e CBDCs e quais potenciais riscos que você enxerga nas CBDCs? Porque seria possível, por exemplo, o Banco Central colocar uma data de validade no seu dinheiro, ou assim, ser um absolutismo monetário sem precedentes. Como que você vê esse movimento? Falando de Brasil, não vejo essa possibilidade, porque, por acaso, o nosso Banco Central é uma entidade independente e inteligente, porque não é só uma autoridade monetária. O Banco Central, com o PIX, que nós estávamos discutindo antes,
provou que ela é uma autoridade que está sendo um catalisador da equalização de custos de transferência no Brasil, de uma maneira que ninguém acreditava que ocorreria num país que nem no Brasil ou no Canadá também, onde tem concentração de 80% dos meios financeiros na mão de 5 grupos de capital. Então, eu acho que o Banco Central que adota a criptomoeda, adota para aumentar o acesso. Agora você poderia falar, mas que acesso é esse que se o cara não tiver computador ou celular, ele não tem acesso? É verdade, é um acesso digital. Num país que não tem acesso digital absoluto, ainda vai sempre existir moeda, papel moeda, porque por mais que aquilo também permita como é que chama, a não revelação do usuário, né? Porque papel moeda, enfim, não tem identidade, na criptomoeda você pode também ter um anonimato. Você poderia ter data de validade, mas uma moeda normal poderia ter data de validade também. Toda moeda brasileira dura 5 anos. Ninguém faz isso porque ela é trocada por abrasão, não por data de validade. E quando tem inflação, você tem que trocar por causa do número de zeros, né? Então, eu acho que não existe nenhum risco inerente ao fato da adoção de criptomoeda e nenhum banco central seria obtuso o suficiente para extinguir as moedas do dia a dia e só ter criptomoeda. Ninguém faria isso. Agora, o fato de ter criptomoeda como mais um veículo, além do papel moeda e das moedas cunhadas, é um avanço que vai facilitar muito uma série de outras coisas, caso o indivíduo que as use tenha acesso à web e à internet, porque, lógico, vocês têm que lembrar, essas moedas todas não vão estar no cofre do Banco Central. Você vai poder auditar a emissão delas, você vai poder olhar quantas tem no mercado. Quer dizer, um país, por exemplo, que não tenha transparência, é até uma proteção você ter criptomoeda, porque como é que você vai saber quantas moedas foram emitidas por um sistema de impressão? Enquanto que a criptomoeda você vê todas elas, né? Por definição, você vê elas no cloud, né? na nuvem. Então, eu acho que é inerentemente mais transparente e se um banco central não for confiável, ele não vai querer usar a criptomoeda, porque ele consegue esconder muito melhor os instrumentos financeiros se ele não usar a criptomoeda do que se ele usar. Não sei se eu respondi a pergunta. Excelente, respondeu sim. Uma pergunta aqui do Felipe Guimarães. O que explica as altas e quedas do Bitcoin? São lastreados a alguma coisa? Então, o que explica, eu vou dizer quem explica, o Adam Smith. É oferta e demanda. Enquanto tiver gente que não sabe nem o que está comprando, mas acha que vai ficar rico se comprar, correndo atrás de comprar Bitcoin, o Bitcoin vai subir. E como a população do mundo é de 7 e poucos bilhões e o número de pessoas que tem Bitcoin não passa de 400 milhões, eu diria que vai continuar subindo. Agora, não tem lastro? Não. O dólar tem lastro? Desde 1973, quando Nixon resolveu implementar Bretton Woods, que era de 1947, mas ele resolveu tirar tirar o lastro em ouro, porque simplesmente não tinha ouro suficiente no Fort Knox para a economia americana. Então, a economia americana é que é o lastro do dólar. Mas se o Biden tem um AVC, o dólar cai. Assim como se o ouro, mais ou menos em setembro de 2020, tem uma caída drástica, se você olhar, porque naquele dia os Estados Unidos usou um drone para matar um militar lá de um país islâmico terrorista. E todo mundo achou que vai ter uma corrida, vai ter uma guerra mundial, alguma coisa de petróleo, vão fechar o Golfo Pérsico, então o ouro caiu. Então, o ouro, claro que moedas nobres, moedas como ouro, platina, etc., etc., tem uma estabilidade inerente aos anos, tanto é que hoje a BMW, no exemplo que eu dei, você compra com 850 gramas, enquanto que você precisava de 2,5 kg há 50 anos atrás, 51. Mas a gente não deve se enganar, as moedas não têm lastro, nenhum país do mundo tem lastro de moeda, de bens
tangíveis em cima da sua moeda. Enquanto que algumas criptomoedas têm. Tem um amigo meu da Bahia que criou o Gravel Coin, porque ele tem mina de pedregulho. E ele resolveu fazer o pedregulho coin, porque ele falou assim, bom, já que pedregulho para obra, para fazer concreto armado, se você comprar de algum lugar 100 quilômetros mais longe a mina, só o transporte sai mais caro que o bem que você comprou. Então, eu vou fazer uma moeda que qualquer lugar do mundo você compra o pedregulho para fazer cimento numa obra. A ideia é genial. E aí eu pergunto para ele, mas como é que você mantém o valor? Ele falou, eu tenho a minha mina lá na Bahia, que é o lastro. Então, não vamos nos confundir. O lastro de todas as moedas fiat, né, não é bem durável, desculpe, não é moeda preciosa ou nenhum metal precioso. É a economia do país. E o fato de que tem um Banco Central como órgão regulador. Agora, se o ditador daquele país cai, tropeça, se a economia do Zimbábue não tem a mínima estabilidade e a moeda tem que ser reimpressa, como vocês viram, 100 trilhões de dólares de zimbabuanos, não é porque eles não têm ouro. Talvez se fosse lastreado nas terras nobres que eles têm, alguma coisa fosse mais estável, mas não é. A diferença é que a moeda do país tem que ser aceita no país inteiro. E o Bitcoin, ninguém pode obrigar um estabelecimento a aceitar no Brasil. Mas, por um lado, também você pode usar o Bitcoin e pagar alguma coisa... Aproveitando esse gancho agora de que nenhum estabelecimento pode obrigar a usar Bitcoin, El Salvador recentemente anunciou, né, implementar o Bitcoin como moeda de curso legal no país, então possibilitando que todos os cidadãos possam utilizar a criptomoeda para pagar suas contas e tudo mais. Está saindo a regulamentação por agora, se não me engano. Como você vê esse movimento? Inclusive, a BR Malls, aqui operadora de shopping centers como Villa Lobos, anunciou recentemente também que vai colocar 15 caixas eletrônicos de Bitcoin em parceria com a CoinCloud, em que a gente poderá, né, comprar e vender Bitcoins aqui no shopping Villa Lobos. Como que você vê esse movimento, tanto da adoção de El Salvador, como o Bitcoin se tornando cada vez mais parte da nossa rotina, né, do dia a dia? Olha, a fungibilidade do Bitcoin permite, como o Bitcoin, ao contrário de uma moeda real, pode ser dividido em 1 milhão de unidades. Então, mesmo que o valor do Bitcoin seja 70 mil dólares, você pode dividir em 1 milhão, então você poderia pagar um cafezinho em El Salvador. O problema é a tabela. Quando aquele tua fração de Bitcoin puder comprar 65 cafezinhos, porque 2 horas atrás ele subiu, você vai querer pegar e pagar em cafezinho, respeitar uma tabela. Então, sem confundir, um dos 3 elementos de uma moeda é de ela poder ser intercambiável. Então, não é decreto de um país que cria intercambiabilidade, porque quando ela não é estável e está subindo ou descendo muito, o cara que aceita ela tem um problema, porque ele pode aceitar aquilo como pagamento por um carro e daqui a meia hora ele não compra nem o pneu do carro. Claro que é improvável, porque hoje em dia, mesmo quando o Bitcoin cai, ele cai 30%, 40% em uma semana ou 2, mas teve dias que ele caiu 60%, 70% há anos atrás. Então, a falta de estabilidade e a grande especulação na moeda não faz ela ser um bom elemento de troca num país. Agora, se El Salvador vai aceitar, pode ser que ele está fazendo isso porque o segundo momento ele vai taxar, como no Canadá, o regulador no Canadá, se você tiver valorização em Bitcoin, ele fala, você pode ter Bitcoin, tudo bem, mas se você comprou a 10 e vendeu a 30, você vai ter que me dar 15% de 20%. Então, pode ser que o que El Salvador está fazendo é querer, na verdade, é uma questão fiscal, não monetária. E quanto ao BR Malls, considerando a situação dos malls no mundo e no Brasil, qualquer chamariz para as pessoas gerarem tráfego vale a pena. Então, eu diria que é muito mais marketing do que popularização do Bitcoin. Eu tenho ATMs de Bitcoin há 6 anos já. ATM no Canadá, nos Estados Unidos, você pode ir lá e comprar Bitcoin.
uma maquininha, você vai lá, dá dólar com o teu cartão de crédito, sai com Bitcoin. Só que, lógico, que você não sai com ele na mão, porque ele está na nuvem. Mas eu diria que esse exemplo do BR Malls, por um lado é marketing, por outro lado é um sinal de que tem muito brasileiro que vai ficar interessado em entrar no shopping por causa disso, e isso é um sinal de popularização do Bitcoin. Não tenho dúvida. Há 2 anos atrás, antes do Covid, os meios de negócios no Brasil declaravam que tem 1,4 milhões de brasileiros que investem em Bitcoin, em criptomoeda em geral, 1,4 milhões. Ninguém ainda peitou o número, mas eu duvido que seja menos que 3 milhões hoje, 2 anos depois. Então está popularizando, mesmo que as pessoas ainda não saibam o que é, o que mostra como o ser humano é, né? Ele gasta 10 mil reais, gasta dinheiro, uma coisa que ele não consegue nem definir o que ele acabou de comprar. Excelente. Uma pergunta aqui do Fábio. Por que Jamaica, Bahamas e África do Sul estão à frente de economias muito maiores? Que é mais fácil, né? Você imagina se o Brasil resolve, com quantas pessoas, quantos organismos o Banco Central tem que consultar, quantas decisões, quanto risco. Os países pequenos são muito mais ágeis, né? As economias deles, às vezes o presidente ligou lá para o... Eu não sei se é esse o caso, mas não quero desprestigiar os jamaicanos que estiverem olhando no Facebook, mas eu não conheço a economia jamaicana, mas às vezes não existe uma independência e o presidente deu na telha que vai dar um ar moderno na Jamaica, que acaba pela pergunta mostrando que funcionou. E aí ele liga para o presidente do Banco Central e fala, aceita Bitcoin. Agora, também é um sinal de diversidade, porque se tem, se tem o Banco Central americano, né, e se tem um Banco Central de vários países como a Suíça ou o Japão, e também tem o da Jamaica, também tem das Bahamas, etc., eu acho que é um sinal de diversidade. E alguns países são muito mais conservadores e não vão sair na frente. Eu entendo. Perfeito. Fernando Marques pergunta, estamos nos epílogos dos bancos analógicos? Eu não sei se existe mais banco analógico, porque, Fernando, com a auditoria que os bancos têm que ter para serem seriamente chamados de banco, eles já são muito digitais internamente, né? Embora nem todos tenham acesso digital ideal que a gente gostaria. O azar deles é que hoje você não compara um banco com um concorrente, né? Essa época passou. Hoje em dia você compara o banco com a Amazon. Você fala assim, como é que eu consigo comprar uma geladeira de 12 mil reais apertando um botão na Amazon e eu vou mandar 30 reais no Bradesco, eu tenho que ficar preenchendo 50 coisas e pagando tanto por cento. O benchmark é o mundo digital para o banco, mas eu acho que ele ainda vai continuar sendo analógico, porque eu acho que ele vai ter que ter cofres e vai ter que ter junto ao Banco Central uma parcela dos dinheiros da riqueza que ele tem, lastreada e disponível no Banco Central, não com ele. Agora, o quanto isso significa dentro do dinheiro eletrônico, e lembrem, eu não expliquei bem, dinheiro eletrônico, que é o wire transfer que você faz pelo SWIFT para mandar dinheiro para fora, que é o pagamento do cartão de crédito, tudo isso que existe há 40 anos, dinheiro eletrônico. Todos eles não são dinheiro, são uma ordem de movimentação de dinheiro. Mas o dinheiro está impresso em algum lugar, porque está no sistema financeiro brasileiro. Então, o meu dinheiro do banco, quando eu falo transfira para minha esposa, claro que não veio um carro forte, pegou o dinheiro do Neyson e correu lá para a conta da minha esposa. É uma ordem conciliada no fim do dia. Mas todas essas ordens, essas transferências são ordens. E essa é a diferença da criptomoeda. A criptomoeda não é uma ordem de transferência. Na criptomoeda, você dá um endereço do wallet daquele cara e, sem ter um banco central, o dinheiro, aparece no wallet da pessoa que você transferiu. E tudo pode ser auditado. Essa é a diferença, que a gente cai um pouco numa... Qual que é a diferença de criptomoeda? É porque tem criptografia mais seguro? Não, as criptografias que os sistemas da Visa usam para transferência de dinheiro regular são muito semelhantes às do blockchain ou do Bitcoin. Se alguém, sempre vem alguém perguntar, aí quando tiver os computadores quânticos? Meu amigo, quando tiver um computador quântico realmente funcionando, não for exibição de museu, que é o caso hoje,
não é só o Bitcoin que vai estar preocupado, é o Bradesco, o Itaú, o Chase Manhattan, todo mundo vai estar preocupado que os sistemas deles sejam quebrados, porque são muito semelhantes, em termos de, não de arquitetura, mas em termos de criptossegurança ou de cybersecurity. Aproveitando esse gancho dos bancos tradicionais, né? No TEDx que você gravou em outubro de 2020, inclusive uma belíssima apresentação, você expôs sobre o sistema financeiro de bancos e fintechs que estão passando de coalizões, cada um no seu quadrado, para coalescências, cada vez mais misturados e integrados, ou seja, os bancos tradicionais se tornando mais ágeis, enquanto que as fintechs estão cada vez mais sentindo o peso da regulação. Mas com o crescimento das criptomoedas, blockchain, possibilita e está aumentando muito os DeFis, que são as finanças descentralizadas, onde os usuários podem utilizar serviços financeiros, como investimentos, empréstimos, etc., sem uma instituição financeira centralizada, como bancos e fintechs. Tudo isso em um ambiente muito difícil de se regular. Como que você vê esse movimento das finanças descentralizadas e como você enxerga essa nova concorrência, tanto para os bancos tradicionais como para as fintechs? É uma pergunta muito boa. Não sei se eu estou numa posição de respondê-la, mas eu vejo assim, para me referir ao que você viu lá no TED, né? Nós estamos numa mudança enorme do que a gente chamava de banco, né? Assim como loja mudou da lojinha dos anos 40, 50 para os malls de hoje e depois para a transformação das compras online, né, da Amazon e tudo mais, mudou drasticamente. Os bancos que eram department stores, né, cada banco tem aquela estrutura dela tradicional de 7, 6 negócios, áreas de negócio, empréstimos, seguros, então, enfim, tem uma série de serviços que nem a Sears, né? Quem se lembra da Sears na Avenida Sumaré? Você ia lá, tinha 6, 7 andares, cada andar era uma coisa, moda íntima, moda, cama, mesa e banho, e era a mulher no elevador falando. Aí esportes e vestuário masculino. Os bancos eram assim, até agora. Cada área tinha um vice-presidente, cada área tinha as suas realidades de negócio, de investimento e blá, blá, blá. Muito bem, de repente chegam as fintechs super ágeis, e o banco tem que se transformar num shopping center e acomodar os lojistas, as fintechs. Se ele fizer isso, ele é inteligente. Ele cria um shopping center digital e oferece para você vários serviços que ele não tem mais como oferecer. Porque uma coisa é você ter 7, 8, 9 verticais. A outra coisa é você ter 60. Você não consegue ter um banco com 400 mil funcionários para desenvolver todas essas coisas. Então, tem uma mudança muito grande do que o banco era e o que ele vai ser nos próximos anos. E a primeira parte da sua pergunta era essa. A segunda, desculpe, você podia... A concorrência das finanças descentralizadas que chegam como um grande novo concorrente, tanto para as fintechs como para os bancos tradicionais. Isso hoje em dia está todo mundo falando. São os reguladores, quando me chamam, antigamente eles falavam de AI, Robot Process Automation, blockchain, agora sempre botam DeFi, que é isso aí, né? DeFi, Decentralized Finance. Olha, gente, tem muita gente com softwares hoje que você põe um dinheiro, não tem um cara trabalhando lá, e você começa a ganhar dinheiro porque eles automaticamente ficam investindo em vários negócios usando os algoritmos que registram as valorizações e apostam o teu dinheiro naquilo. Não tem órgão regulador, não tem coisa nenhuma. Só que para eles fugirem dos órgãos reguladores, eles não usam o real ou o dólar, eles usam Bitcoin. Você investe em Bitcoin, você acaba ganhando mais do que você só investir na especulação do Bitcoin. Essas são coisas que são permitidas pela tecnologia diferente hoje. Mas o que acontece? Os reguladores não gostam de nada que passa sem a regulada deles, né? Então, tem uma corrida, e o regulador sempre está atrás da tecnologia, por definição. Então, os bancos centrais, os reguladores, estão estudando o que eles têm que fazer para proteger o consumidor. E tem que proteger, só que, hoje em dia, você ser babá de consumidor, quando o consumidor consegue movimentar dinheiro para qualquer lugar do mundo em 1 segundo, é muito difícil. Então, eu acho que até o papel dos reguladores está mudando drasticamente.
E o mercado de Excelente. DeFi é uma das primeiras coisas que vai exigir que eles mudem, não é nem a criptomoeda. Exatamente. Muito difícil de se regular, né? Porque é um ambiente totalmente descentralizado em que você pode fazer com acessando um sistema, né, sem nenhum tipo de controle. Pegando nesse gancho, inclusive, de regulação, o Fábio Mortara pergunta se criptomoedas facilitam a evasão fiscal e crime organizado. Certamente facilitam. Eu gostaria de falar que não, mas a verdade é que dizem que no mercado de Bitcoin 20% é o crime organizado movimentando o dinheiro. Outro dia, no dia 19 de setembro, 2,3 bilhões de dólares mudaram de wallet no Bitcoin. Todo mundo viu, ninguém sabe quem mandou para quem. Todo mundo viu, naquele dia, naquela hora, um valor de Bitcoin gigantesco saindo de vários wallets indo para um. Alguém vendeu alguma coisa para alguém, só que ninguém sabe quem era o cara que comprou nem quem vendeu. Isso é um ambiente excelente para lavagem de dinheiro e por isso que o Bitcoin, que é o mais notório das aplicações de meio de pagamento peer-to-peer, blockchain, infelizmente também é a razão de denigrir as criptomoedas, porque tudo parece rolo de ladrão. Aí tem mais uma coisa, os outros 20% que sobram dos 80% são perdidos. Estão lá, mas os donos deles perderam as chaves, como vocês devem ter escutado do Quadriga, lá no Canadá. O CEO da empresa tinha chaves privadas, são chaves enormes, de 40 dígitos, que ele tinha botado no computador dele, ele viajou para a Índia, morreu, e o computador foi perdido, provavelmente num acidente, numa viagem dele. E eu conheço um cara que foi aluno meu, que falou que eu vim na sua aula para ver se eu entendo como é que eu pego o meu dinheiro de volta da Quadriga. Eu falei, você não pega. Tanto é que tem 20% dos dinheiros em Bitcoin que estão perdidos eternamente. Você vê o wallet, o camarada que é dono olha, ele vê que o dinheiro dele está lá, ninguém consegue pôr a mão, mas ele não consegue pôr a mão também, porque ele perdeu a senha. Então, 20% do universo de trilhões hoje de dólares está perdido. Aí alguém fala, está vendo que não é seguro? Um momento. Será que não é seguro? Se você comprar um cofre à prova de roubo e falarem, olha, meu amigo, não joga essa chave fora, ninguém vai conseguir abrir mais. Aí você perdeu a chave, você não consegue abrir o teu próprio cofre, você vai dizer que ele não é seguro? Você pode dizer que ele é seguro demais, você que foi bobo de não ter uma cópia. Então, mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Fábio, respondi? Meu timer aqui dando buzinada, hein? Fernando Marques pergunta, criptomoedas com expressão de valores globais, adeus valores nacionais? Puxa, que boa. As perguntas do Fernando eu gosto, que são slogans para um livro já. Ele não faz pergunta, ele já publica o livro. Gostei, Fernando. Olha, o mundo está mudando. Quer a gente goste ou não, eu gosto. Tem uma comunidade global preocupada com o aquecimento global, não é um país ou outro, é o mundo inteiro. Tem um inimigo público comum chamado Covid, que alguns países exploraram muito bem para unir a sua população, para unir os partidos, para unir todo mundo contra o inimigo. Infelizmente, o meu próprio país não teve essa sabedoria de unir, mais polarizou. Mas essas coisas são a realidade da humanidade hoje, são globais. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, na minha crença tem isso, de que assim como seria impossível a Europa do pós-guerra imaginar uma Europa unida a ponto de ter um euro sendo negociado por um italiano que compra pizza e um norueguês que... não, norueguês é do exemplo da coroa, muito péssimo exemplo, Dinamarca também. Mas um italiano e um francês, um alemão e um italiano, comprando bens com uma moeda continental, por que não? Por que não? Se na África tem um M-Pesa, que é aceito em 3 países, e é um meio de pagamento digital, closed loop. Então, eu acho assim, não tem dúvida, Fernando, que as moedas vão ser mundiais. A raça humana é uma só.
Todos os países do mundo vão ter sua identidade, sua cultura, mas por que tem que ter sua moeda, meu Deus do céu? Por que eu tenho que dar dinheiro? Sabe quanto é? São 700 bilhões de dólares são pagos em taxas para mandar dinheiro de um país para o outro, dessas pessoas imigrantes que têm que contar o dinheirinho delas lá. E aqui no lá no Canadá, hoje eu estou no Brasil, você paga 40 dólares para mandar 100 ou 200 dólares para a sua avó num outro país. Claro que as fintechs estão acabando com essa festa dos bancos canadenses. Mas é um mercado gigantesco, não tenha dúvida. Um dia vai ter talvez uma moeda do mercado comum latino-americano ou um mercado comum Canadá, Estados Unidos, quem sabe? Se a Europa conseguiu ter o euro, eu não vejo dúvida de que vai ter alguma espécie de conjunção global. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco antes. Perfeito. Nathan, algumas das principais criptomoedas existentes hoje são Bitcoin, Ethereum e Cardano, agora como a terceira maior cripto. Quais são as diferenças, as principais diferenças do Bitcoin para essas outras criptomoedas? O mercado do Bitcoin é tão maior que essas outras moedas, embora tenham potencialmente um grande potencial de valorização, porque elas estão incipientes, são que nem Bitcoin na época que eu comecei a acompanhar. Eu me lembro que o pessoal da nossa empresa, da eSafe Transfer, além do Hutcash, tem um cara que inventou um negócio aqui chamado Satoshi Nakamoto que custa 9 dólares o dinheiro dele. 9 dólares. Então, essas moedas, para quem quer especular para um futuro que elas valham muito, são mais apetitosas. Só que elas não podem ser comercializadas tão fácil. Não são notórias, não tem tradings que trabalham com todas elas. E se você quer entrar e sair do mercado, você quer uma certa segurança de que você vai conseguir ter não só fungibilidade, mas liquidez. O Bitcoin tem mais liquidez, porque é muito maior. Agora, o que vai acontecer com o Bitcoin amanhã? Pode ser que caia pela metade. Por exemplo, se alguém descobrir ou quebrar a segurança do Bitcoin, você imagina o que acontece? De repente, isso vai virar vapor, não vai ter valor nenhum. Portanto, todo mundo sabe que você não põe dinheiro que faz falta em Bitcoin. É que nem não é a ação da Petrobras. É a ação de uma startup que começou, tem riscos grandes. Se você tivesse em mente... Agora, fora isso, tem várias outras diferenças que não vem ao caso eu falar agora. Por exemplo, o mecanismo de mineração é diferente. Muitas moedas não estão mais usando sistema de mineração, estão usando Proof of Stake, POS, em vez de POW, que é Proof of Work, porque tem mais escalabilidade. O Bitcoin não tem escalabilidade, ele está muito lento. Cada 10 minutos um novo bloco é criado, mas só 2.500 transações entram no bloco. E isso, com o número de usuários que tem de Bitcoin no mundo, quer dizer que se você fizer uma transação, eu e o Wander, provavelmente, se for de pequeno valor, não vai entrar no próximo bloco, porque nenhum minerador vai achar que vale a pena botar a nossa transação no bloco. Vai jogar para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e aí, como cada um leva 10 minutos, eu não consegui mandar dinheiro instantâneo para o Wander. Vai levar uma confirmação de 6, 7 blocos, que dá 60 minutos a 1 hora. Não é escalável. Uma pergunta muito boa do Irad. Associa-se ao blockchain a segurança para a proteção da criptomoeda. Isto é certo? Porque houve um roubo em início de agosto de 600 milhões de dólares em criptomoedas? Obrigado pela sua pergunta, Irad. Esses roubos são sem exceção nenhuma, feitos em procedimentos falhos de segurança de informação que nada têm a ver com moeda. Quando alguém pegar um wallet meu na nuvem do sistema Bitcoin e tirar dinheiro dele e jogar em outro lugar, aí é o roubo que preocuparia todo mundo e o valor do Bitcoin ia cair drasticamente. Esses roubos são porque empresas que pegam o seu dinheiro e jogam no Bitcoin sem lhe dar chaves privadas. Porque você é um usuário light, dizem. Tá? Você é um usuário light, você não quer ter chave privada, ter o saco de fazer isso, baixar todo o Bitcoin que dá 2 gigabytes no teu computador e deixar ele lento. Você não quer fazer nada disso. Você não é hacker, você não é heavy user de informática. Você faz o quê? Você vai numa CoinSquare, põe dinheiro lá com cartão de crédito e fala, eu vou comprar Bitcoin. Quem que comprou, na verdade? Ele. Então, se ele
perder o banco de dados, se ele for quebrado por um hacker, se ele acontecer alguma coisa com ele, que acontece com muitas empresas no mundo, inclusive a Equifax, inclusive a Sony, que perdeu 300 milhões de e-mails. Muito bem. Se ele for quebrado a situação, a segurança do dinheiro do Irad, e o Irad perdeu os 5 Bitcoin que ele tinha, ele vai xingar, esse negócio de Bitcoin não é seguro, eu perdi meus 5 Bitcoin, mas não é o Bitcoin que não era seguro. Era a segurança e os protocolos e os procedimentos da empresa que estava fazendo isso para você. Só que, claro, quem odeia Bitcoin sai falando na mesma hora que Bitcoin foi quebrado. E também quem fala que Bitcoin é inquebrantável, vá lá perguntar para ele se ele tem Bitcoin, porque se ele tem interesse, tem culpa no cartório, ele vai querer falar que é lindo e maravilhoso. Eu só confio em quem não tem moeda, nem é contra, nem é a favor. Então, tem sempre um conflito de interesse atrás da história que a gente escuta. Mas obrigado pela pergunta, Irad. Muito bom. Uma pergunta do Ricardo Amoroso. As criptomoedas Bitcoin e outras, tipo Ethereum, etc., sofrem profundas oscilações de valor de comportamento imprevisível. Qual o limite de volatilidade que podem atingir no horizonte de tempo? Como é bom quando vem uma resposta que é fácil responder. A palavra certa é nenhum. Nenhum. Enquanto houver gente que acha que ela vai... Olha, eu me lembro quando as primeiras pessoas começaram a falar que Bitcoin vai a 100 mil dólares. Era uma palhaçada. Estava a 8 mil. Vai ver quanto está agora. Então, qual é o limite para a ignorância humana? Para a capacidade de alguém que tem bilhões arriscar milhões? Basta o Elon Musk falar que vai aceitar Bitcoin para vender Tesla, que o Bitcoin subiu 20%. Esse é um país, esse é um mundo interligado, em que a gente sabe muito bem no Brasil o que é fake news. Qualquer asneira, qualquer notícia ou pseudo-notícia joga esses valores para cima e para baixo. Agora, o que faz eles progressivamente subirem é que o número de pessoas que está querendo comprar é maior que o número de pessoas que está querendo vender. Assim como qualquer outra coisa. Café. Todo mundo sabe o que é café, né? A gente, aliás, me deu uma saudade de tomar um café. Mas a gente sabe que o mercado de Chicago de café é por compra e venda. Ou está lá toda feliz a nossa querida Vale do Rio Doce, porque os chineses estão comprando porque precisam de mais. Por que as pessoas estão comprando Bitcoin? Meu amigo, quando você escuta falar que o fulaninho tinha 10 mil reais em Bitcoin, agora tem 150 mil reais, você não fica com uma coceguinha de comprar ou de vir nessa palestra? Esse é o efeito. É a ganância, meu amigo. Tem limite? Não tem limite. Até que alguém quebre a segurança. Mas como a segurança é feita em algoritmos abertos, são criptografia aberta, isso é incrível. Isso quer dizer que o segredo não está na combinação, está na chave. Essa é a diferença. Na década de 50 e 60, até o fim da Guerra Fria, os russos tinham sistemas de segurança militar que eles escondiam a fechadura, digamos assim, do software. Então, os coitados cientistas que inventavam ficavam presos o resto da vida nos gulags, porque não podiam sair de lá, que nem mais ou menos o faraó que cortava a língua dos arquitetos que faziam as pirâmides. Os americanos fizeram um negócio diferente. Você falou assim, não, a fechadura todo mundo vai saber como é que funciona, eu vou publicar. Mas vai tentar descobrir a chave, a combinação é gigante. Então, as fechaduras que trancam o Bitcoin são gigantescas, mas são conhecidas. O projeto delas está todo mundo tentando bombardear desde 2009. Ninguém consegue. Por isso que é seguro. Vamos para derradeira aqui. Beleza. Posso fazer uma coisa antes da tua derradeira? É porque você falou uma coisa sobre coalescência e coalizão. Meu pai adorava falar isso. E eu, em memória a ele, eu vou mostrar um negócio sobre o banco, que você falou, né? Senão eu não faria. Já que você falou, eu vou dar um tema nostálgico sobre uma coisa que pode ser tema para outra conversa, tá? É isso aqui. Você não falou da coalizão e coalescência? Eu sempre aqui no Canadá faço esse exemplo. Falou, amigos do Canadá, vocês estão orgulhosos aí com Niagara Falls? Está vendo essa água café com leite aqui do Rio Solimões? Tem 7 vezes mais água no Rio Solimões, nesse lugar em Manaus, do que tem na Niagara Falls. Aí dá uma humilhada legal. Mas é o seguinte,
Eu falo assim, fintech e bancos são que nem a conjunção que cria o Amazonas, que é do Rio Negro e dos Solimões. Então, digamos que você é um banqueiro e acha que o único jeito de fazer banking é com banco, e é a água marrom. E, de repente, você olha para o outro lado, tem mais uma água que você nem via, porque você não consegue ver o horizonte, porque você não vê a margem do rio de tão largo que é. Só que começa a ver um outro água, que é o fintech, que está indo para a mesma direção que você está indo, só que você é o banco grande, lento, difícil de se movimentar, e a fintech é ágil, pequenininha, assim como as duas águas são diferentes, por causa de velocidade, temperatura e densidade. E por 120 quilômetros, essas águas não se misturam. E no começo, as águas fintech e banco não se misturam, mas cria-se vórtex, e alguns bancos começam a comprar a fintech, e engolir a fintech, e usar a fintech por parceria. E, assim como no Negro, no Solimões, dali a 120 quilômetros mistura água, eu acho que vai haver não uma coalizão, mas uma coalescência entre bancos e fintech. Isso aí, para vocês, é uma colher de chá, de lambuja, da minha próxima palestra, que é sobre Open Banking e PIX, que espero que eu tenha a honra de estar aqui falando. Nessa analogia, as finanças descentralizadas se encaixam como? Nunca pensei nisso, não sei como te responder. Me chama de novo aqui que eu te dou a resposta. Maravilha. Ó, PNB, próxima live aí, hein? A próxima live não, que vai encher daqui a um ano, vai para o pessoal estar desafogado. Vamos falar de outras coisas, né? Ó, pergunta derradeira, então. Muito legal, apresentação de Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Quais são os próximos passos para alguém que tenha gostado aqui desse universo? Como que compra, como que armazena, como guarda, como faz? Tá bom. Então, você, como pequeno investidor, que é o meu caso, jamais coloque em criptomoeda, que é algo que você não vai ter retenção, porque vai ficar por definição, vai ficar na nuvem. Jamais coloque algo que te faça falta. Então, assim como te dá a louca de investir numa ação meio maluca de alguma empresa que você não entendeu, tá bom, então põe um pouquinho lá. Então, primeiro, a administração de parte do patrimônio que você não precisa. Segundo lugar, aí é uma dica universal. Procure uma empresa que intermedie isso e que seja auditada, conferida, que tenha alguma espécie de credibilidade, anos no mercado, e que tenha auditabilidade nas chaves. E, geralmente, é melhor você perguntar para ela. As chaves privadas das carteiras digitais, do seu acesso à criptomoeda, quer você seja o dono da chave ou a empresa, ela está botando você num pool, né? Porque senão custa muito alto, cada um tem a chave. Você pergunta onde é que estão as chaves. Eu vou fechar com isso, para vocês verem por quê. Aonde quer que as chaves estejam, é provável que haja conflito de interesse na guarda delas. O mercado financeiro já aprendeu isso há muito tempo. Então, os órgãos reguladores sabem que as ações são emitidas por uma entidade, mas a custódia é em outra. E no Bitcoin, às vezes, essa coisa se mistura e tem conflito de interesse. Então, os reguladores com quem eu falo, eles perguntam assim, por exemplo, tem um fundo que garante até $100 mil de perda no mercado de capitais. Então, eles perguntam para a gente, o que acontece se eu for lá na empresa e parte dos bens são em criptomoeda? Como é que eu pego os $100 mil? Aí eu falo, bom, aí que a coisa engrossa, porque você tem um mandato judicial que lhe dá poder de reter esse dinheiro e devolver ao canadense. Mas, no Bitcoin, se você pedir com mandato, sem mandato, a assinatura do juiz, do presidente da República, lá naquele caso do primeiro-ministro, se o cara falar, eu perdi a chave, não tem um banco central para ir pedir. Se perdeu a chave, perdeu tudo. E muitas vezes a pessoa sem boa fé está falando isso. Então, o custodiante tem que ser separado. Se você investiu no teu dinheiro em reais, em Bitcoin, numa empresa séria, e descobrir que o custodiante das chaves é ela mesma, ela pode até ser séria, mas você tem riscos. O custodiante tem que ser empresas que estão fazendo isso agora, custódia das chaves privadas, das moedas criptográficas
em locais seguros, dentro de cofres super especiais, com 1000 protocolos, e a própria empresa que negocia não pode pegar aquilo, porque é uma espécie de escrow. Não sei se eu ajudei ou compliquei. Para falar a verdade, essa minha explicação toda é assim, melhor nem entrar nesse mercado ainda. Agora, se você quer mesmo entrar, siga essas recomendações simples. Procure uma empresa de intermediação, que é chamado de uma exchange que pega o seu real e investe em criptomoeda. Né? E tenha certeza de que tem alguma espécie de auditabilidade no que eles fazem. Em terceiro lugar, pergunte a eles se eles têm a guarda das chaves privadas num local seguro, independente deles. Geralmente, quem vai falar com você é um vendedor que vai falar: meu amigo, aqui é blockchain, é super seguro. E o cara nem sabe explicar por quê. E o ideal é depois você transferir isso para uma hard wallet, né? Assim, que é uma chave que só você tem. Você já viu que você conhece. Se você tiver a chave, que nem todo investidor vai ter, não vale a pena com poucas moedas. Agora, se você tiver um patrimônio naquilo, realmente, você vai ter as chaves. E aí, onde você vai guardar as chaves? Num cold wallet, que chama, porque não é internet, ligado na internet, porque ninguém pode roubar, porque é um hardware cuja função é não se ligar na internet. E é seguro. Mas isso pouca gente tem. Para quem tem curiosidade, é um bichinho mais ou menos assim, ó. Isso aqui é tipo como se fosse um pendrive, que é uma chave que só você tem. Nos meus treinamentos, eu mostro os tipos que tem e como era antes. Antes, as pessoas pegavam uma chapa de alumínio, mandavam cunhar a senha e botavam no cofre. Mas hoje tem esses hard wallets, ou cold storage, que chama. Mas não vale a pena por um pouco. Agora, se você gosta de informática, você quer ter, todo mundo pode ter. Você quer ter todo o blockchain do Bitcoin no computador, vai levar horas para baixar. Mas você pode ter todo. Inclusive, você pode olhar lá onde está o teu dinheiro, que não é em lugar nenhum, né? Porque é em todo lugar, porque é na nuvem. É uma diversão. Exato. Agora, como maneira de negociar e usar dinheiro como meio de pagamento, não é muito divertido. É mais complicado do que pegar e mandar dinheiro fiat para um outro país. Quer dizer, relativo ao teu conhecimento de informática, digamos assim. Senão é mais fácil mandar Bitcoin para alguém no Japão hoje do que mandar dólar. Perfeito. Neison, muito obrigado, papo incrível. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Fábio já está assim, com olhares elegantes para cima de mim. Vou botar o óculos para ver o Fábio bravo. Eu vou passar a palavra para ele para fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigado. Nessa foi um show, mas o Dilson queria dar uma palavrinha. Dilson, você está querendo fazer um agradecimento primeiro, depois eu faço o encerramento. Sem dúvida, Neison, excelente. Obrigado. Eu não sei se eu mais atrapalhei ou ajudei. Não, travou, eu acho que, de fato, a internet, às vezes, é um atrapalhador. Bom, primeiro, Neison, é um encanto ter você, bom filho, a casa torna, né? Você aqui conosco, enfim, nos traz muita energia e, acima de tudo, conhecimento, né? Aprendemos muito, acho que eu falo por todo mundo que está aqui até agora. Segundo, um prazer enorme ver, enfim... Muito felizes, aprendemos muito. Eu acho que ele não percebeu que travou. Está vendo como é difícil depender de tecnologia para transformar dinheiro em pagamento? Às vezes é melhor um bom e velho papel moeda impresso. Foi bom. Ô, Dilson, a gente não... Mas acontece, né, mas fica aqui um grande abraço, obrigado por tudo e parabéns. Isso eu escutei, obrigado. Muito obrigado. Exato. É muito bom ver gente nova como a Thaís aqui conosco e outros que Fábio pode fazer o encerramento, por favor. Que estiveram conosco e, enfim, convidá-los desde já a participar do PNBR. Convidar a todos os que estão aqui para os nossos dois belíssimos eventos, dia 9 de setembro, com Eduardo Mufarrege, mostrando como é que se forma pessoas, se educa para a democracia, e a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, falando sobre liberdade de expressão, que é o foco, né? e a democracia, né? Na série de eventos Democracia em Foco.
Neysan, é um prazer enorme, muito obrigado, uma boa viagem de volta. Prazer. Enfim, estamos aí olhando para os próximos capítulos. Felipe, parabéns pelo belíssimo trabalho e a gente espera, enfim, ter caras articuladas, proativas e jovens como você, cada vez mais no PNBE. Agradeço a vocês, especialmente ao Felipe e à Ana, que organizaram os backstage aí da nossa palestrinha. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Foi um momento fantástico. Um abraço. Logo a todos. Neysan, boa noite e muito prazer. Viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Neysan. Um abraço, saudades, viu? Fernando, até mais. Muitas saudades. Boa noite, Neysan. Mande um abraço para Roma também.